segue aqui com a apuração da Gabriela Coelho. Acaba de chegar e aqui no CNN 360 a gente vai detalhar para você. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, liberou as contas nas redes sociais do deputado eleito Nicolas Ferreira. A decisão foi assinada na terça-feira, mas só foi publicada hoje. Na decisão que a gente vai acompanhar aí na tela, o ministro determina uma multa caso o deputado eleito faça algum post com alguma fake news. Ainda na mencionada decisão, foi determinada a imposição de medida cautelar consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas, sob pena de multa diária de R$10 mil no caso de descumprimento, a ser descontada diretamente dos vencimentos recebidos. Ontem, vamos aqui lembrar para você, Alexandre de Moraes, ele multou o Telegram em mais de R$1 milhão porque o aplicativo não seguiu a determinação da corte de bloquear a conta do deputado federal eleito Nicolas Ferreira. A penalidade aconteceu depois que a rede social enviou um ofício pedindo para Moraes reconsiderar a decisão. O Telegram tem prazo de 5 dias para efetuar esse pagamento. Na decisão, o Moraes disse que a empresa, ao não cumprir a determinação judicial, questiona a autoridade da corte. Procurado pela CNN, o deputado eleito disse ser lamentável e muito perigoso o que está acontecendo. Mas aqui vamos para o destaque de momento. Notícia que a Gabriela Coelho traz para a gente. Decisão de momento do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho aí na íntegra a decisão que ela compartilhou aqui conosco. Esse bloqueio nas redes sociais do Nicolas Ferreira aconteceu no dia 11 de janeiro, justamente depois dos atos criminosos que acompanhamos em Brasília, na Praça dos Três Poderes. E aí, qual foi o entendimento do ministro ao proferir essa decisão? Ele entendeu que a situação do Nicolas Ferreira é a mesma do senador Alan Rick, do União Brasil, que também teve os perfis bloqueados no dia 11, mas que teve liberação dos canais em decisão no dia 18. E aqui na parte final da decisão do ministro Alexandre de Moraes vem a medida cautelar, que é justamente a imposição a Nicolas Ferreira de se abster de publicar, de promover, de replicar ou de compartilhar notícias falsas. E aí ele coloca uma multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Vamos analisar então? Leandro Rezende e Thaís Arbex aqui com a gente. Leandro, um pouco sobre... Aqui, eu vou sempre para a câmera fechada, aqui no telão. Ô, Leandro, a gente está falando do Nicolas Ferreira, ele que foi o deputado federal eleito com maior quantidade de votos nessas eleições, figura do PL e que agora teve perfis bloqueados por conta de propagação de fake news. Agora desbloqueados por decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas que coloca como uma ressalva, olha, não promova, não replique fake news. Estamos lhe monitorando, senão você vai ter que pagar multa. Como é que isso acaba também mexendo com o que seria o futuro dele dentro da bancada do partido? Olha, Carol, o deputado Nicolas, né, ele se tornou uma espécie de exemplo de uma ala do PL, uma ala que está, por exemplo, articulando a candidatura do Rogério Marinho lá no Senado, uma ala que defende que seja dada uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Dá para a gente dizer que é a ala do PL mais bolsonarista. O Nicolas Ferreira, ele vocaliza o bolsonarismo, ele se torna o deputado federal mais votado do Brasil, muito com a sua figura muito colada ao presidente Jair Bolsonaro, e hoje ele é a principal representação, talvez, dentro do PL, de alguém que vai até o fim para defender toda a prática política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, na Câmara, ele como deputado federal, a gente já consegue perceber que está se formando uma divisão aí, uma divisão entre um grupo de parlamentares do PL, né, que quer fazer oposição ao Lula, mas que eventualmente vai topar sentar para discutir não uma participação no governo, mas que pode dar votos a favor do governo Lula, né? E uma ala que quer fazer uma oposição intransigente, uma oposição bolsonarista, e essa ala tem o Nicolas Ferreira. Nesse sentido, as decisões de bloqueio de acesso dele ao
Telegram, as outras redes sociais, elas estão sendo vocalizadas internamente como exemplo de que o PL precisa se mobilizar contra decisões do ministro Alexandre de Moraes. E, nesse sentido, esse é o foco da campanha lá do Rogério Marinho no Senado, né? Então, essas coisas estão super articuladas. A participação de um deputado que tem o respaldo de ser o mais votado do país na última eleição e a luta dele para poder continuar fazendo uma política à moda Bolsonaro como uma referência para o que o PL quer colocar na disputa que quer fazer lá no Senado. Carol. E aí, Thaís, a gente entra no ponto da responsabilidade das redes sociais, das plataformas. Quando a gente lembra que tem multa de mais de R$1 milhão imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao Telegram, diante dessa decisão de agora do ministro Alexandre de Moraes, essa penalidade está mantida? Carol, a penalidade está mantida porque o Telegram não cumpriu a decisão judicial anterior. Foi esse o argumento do ministro Alexandre de Moraes para determinar essa multa de mais de R$1 milhão à plataforma. E tudo isso está muito ligado com aquilo que a gente já tratou aqui no 360. Os projetos que o governo federal pretende encaminhar ao Legislativo, que trata... Um deles, pelo menos, trata especialmente da atuação dessas plataformas em relação a não só propagação de fake news, mas incentivação de atos golpistas, atos criminosos, como a gente viu no dia 8 de janeiro. O importante dessa decisão de agora, eu acho que é aquilo que você já destacou, Carol. Contas desbloqueadas nas plataformas, mas sob condições de que o deputado eleito não poste fake news, não publique notícias inverídicas nas redes sobre uma multa diária de R$10 mil. Acho que essa condicionante ela é bastante importante para a gente também ver até onde vai isso que o Leandro estava nos detalhando. Essa atuação de ser alguém que esteja ali para confrontar o Supremo Tribunal Federal. Carol. Obrigada, Thaís. A gente também vai falar com o Lorival Santana para lembrar que essa não é a primeira vez que o Telegram entra no embate com o Supremo Tribunal Federal. E aí você vai lembrar, em março do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes, ele mandou suspender o funcionamento do aplicativo em todo o território nacional, alegando que os representantes da rede social não cooperavam com a justiça brasileira e, pelo visto, continuam não cooperando. É isso, Lorival? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Na época o Telegram nem tinha um representante no Brasil, né? Foi colocado por causa dessa ação que você mencionou. O Telegram ele foi criado por dois irmãos russos, né? Mas hoje em dia ele está baseado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Mas é muito usado pelos russos, né? Eles são donos também do Facebook russo, que é o VK, mas que esse realmente é usado praticamente só pelos russos. Agora o Telegram é usado no mundo inteiro. E aí eu quero linkar, Carol, com a notícia anterior dos grupos de WhatsApp com 5 mil participantes. Por quê? O que está acontecendo com essas plataformas de mensagens é que elas estão deixando de ser apenas plataformas de mensagens e se tornando redes sociais, no sentido de trazer informações para grupos grandes, né? No caso do Telegram, sabe quantos podem ser em um grupo? 200 mil participantes. Então isso transformou o Telegram numa revista, e se for um veículo de comunicação, é ilimitado o número de participantes. E aí no Telegram está tendo de tudo, como tem no Twitter, no Facebook, no Instagram, né? Então tem broadcast, né? Tem transmissões, tem redes de notícias, tem muita informação e também muita desinformação circulando no Telegram. E aí isso potencializa muito a capacidade da plataforma, né? Porque você cerca os dois tipos de capilaridade, de visibilidade que esse mundo digital oferece. Existem as plataformas de mensagens e as mídias sociais, as redes sociais que têm uma visibilidade maior. Agora, essas redes de mensagens,
elas são muito mais intrusivas, elas têm muito mais informação sobre o cotidiano dos usuários. Então, esses algoritmos com essa informação de inteligência artificial, quando são, então, transplantados para esse mundo aberto da comunicação das redes sociais, viram realmente algo monstruoso, muito poderoso. Então, por exemplo, você se lembra daquela notícia dos Reichsbürger, né? Aquele grupo da Alemanha que foi desbaratado, 25 pessoas presas porque queriam derrubar o regime alemão, voltar a um sistema monárquico na Alemanha, estavam conspirando para invadir o Bundestag, o parlamento alemão, e matar pessoas do governo e do parlamento. Foram indiciados 5 desses grupos na semana passada. Eles tinham várias páginas no Telegram e uma delas chegava a 60 mil participantes. É o desafio, né, Lorival Santana, não propagar fake news. A gente daqui a pouquinho volta a conversar, Lorival, ainda nessa edição.